Oi, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Zenilda e estarei conduzindo esta escolinha virtual com a ajuda da Isabela e do Samuel. Iniciamos este momento de estudo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é uma data muito especial para a nossa igreja. Comemoramos 503 anos da Reforma Luterana. E este acontecimento será o tema da escolinha de hoje. Escolhemos dois versículos bíblicos que estão registrados em Romanos 1, versículos 16 e 17, que dizem assim: Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita, e é por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que, por meio da fé, é aceito por Deus. Agora feche os seus olhos e o Samuel nos conduzirá à oração inicial, e logo após cantaremos uma música. Querido Deus, obrigado por nos amar e cuidar de nós. Agradecemos por tudo que tem feito por nós, principalmente porque nos mandou Jesus para nos salvar e nos livrar da condenação do pecado. Nos perdoe por todas as vezes que te entristecemos. Pedimos que fortaleça nossa fé e nos dê coragem para falar do teu amor às pessoas. Em nome de Jesus, amém. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. E um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. E um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. E um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. E tudo que era torto, Jesus endireitou. E tudo que era torto, Jesus endireitou. Yeah! Então vamos lá para a história de hoje. Eu quero falar de uma reforma que aconteceu na igreja há muito tempo. Mas que reforma foi essa? Eu não estou falando de tijolos, cimento, quebrar paredes ou coisas assim. Você pode imaginar que reforma foi essa? A palavra reforma significa dar uma nova forma, uma forma mais bonita a alguma coisa que já não estava mais em boas condições. E naquele tempo, a igreja já não estava mais ensinando a palavra de Deus e as pessoas estavam ficando cada vez mais longe de Deus. Em meio a tudo isso, nós vemos um homem comum chamado Martinho Lutero. Ele conheceu o verdadeiro valor
e o significado das Escrituras. Vamos conhecer mais sobre essa história no vídeo a seguir. Esta é a história de Martinho Lutero. Ele viveu muitas experiências e aventuras. Ele foi sequestrado por cavaleiros armados para viver disfarçado num castelo. E ajudou algumas freiras a fugir do convento, escondendo elas em barris. Mas quando jovem, vivia atormentado por um profundo sentimento de que não estava bem com Deus. Certa vez, numa tempestade, um raio quase o atingiu. Achou que ia morrer. Ele gritou pedindo ajuda a um santo, dizendo sem pensar muito: "Me salve que eu viro um monge." Ele sobreviveu. Assim, cumprindo a sua palavra, ele desistiu dos estudos para advogado e virou monge. Sua família e amigos disseram que ele estava desperdiçando seu talento com isso. No mosteiro, ele começou a ler a Bíblia. Ele descobriu que eram a misericórdia e o amor de Deus tudo o que necessitava para estar bem com Deus. Pela primeira vez na vida, ele encontrou uma profunda paz com Deus. Lutero foi convidado a ser professor na Universidade de Wittenberg. Ele ensinava sobre os livros da Bíblia. As suas aulas eram tão populares que até o povo vinha ouvi-lo. Naquele tempo, a Igreja Católica dizia aos cristãos que com bom comportamento eles poderiam merecer o céu. Mas Lutero sabia pela Bíblia que as boas obras não faziam ninguém merecer o perdão. Nem mesmo o Papa tinha poder para dar o perdão em lugar de Deus. Somente Deus poderia perdoar alguém. Lutero percebeu que a Igreja tinha abandonado o que a Bíblia ensinava e estava até mesmo inventando doutrinas em seu próprio benefício. Ele decidiu que tinha que ensinar contra essas falsas doutrinas. Ele tornou públicas as suas reclamações, afixou suas teses num lugar onde importantes documentos eram expostos à porta da igreja do castelo. Ele explicou que não era possível comprar o perdão de Deus ou ter uma vida que fosse boa o suficiente para merecer algo de Deus. Suas teses mostraram que Deus quer perdoar os nossos erros e que isso só é possível por causa de Jesus, o Filho de Deus, que veio pagar pela punição que os nossos pecados merecem. Jesus cumpriu isso quando morreu em nosso lugar. As ideias de Lutero se espalharam rapidamente por toda a Europa graças a um novo invento, a prensa tipográfica. O Papa redigiu um documento dizendo que Lutero tinha que retirar tudo o que escreveu ou então seria tratado como um herege. Lutero recusou isso e queimou em praça pública uma cópia da carta do Papa. As ideias de Lutero tiveram um grande impacto religioso, político e cultural. Rapidamente, ele foi convocado para apresentar-se ao imperador e defender-se pelo suposto crime de explicar a Bíblia. O imperador declarou Lutero um fora da lei e baniu seus livros. Foi quando Lutero teve que ser protegido e foi viver escondido num castelo. Vestiu-se de cavaleiro, trocou seu nome para Dom Jorge e deixou a barba e o cabelo crescer. E investiu seu tempo na tradução do Novo Testamento. Novamente essa tradução se espalhou e o povo pôde ler a Bíblia pela primeira vez. Então Lutero voltou secretamente a Wittenberg. Ele continuava a escrever livros e a traduzir a Bíblia. Ele se casou e teve filhos. A Europa estava agitada com o ensino de Lutero sobre a Bíblia. Hoje, 500 anos depois, as verdades da Bíblia que Lutero redescobriu continuam impactando milhões de pessoas. Pessoas que foram convertidas a Deus e agora conhecem a paz e o perdão que há em Jesus. O perdão que Lutero encontrou está disponível ainda hoje. Nós podemos estar em paz com Deus por causa de um só homem, o Senhor Jesus Cristo. Então, crianças, gostaram da história? Eu quero falar um pouquinho mais sobre as 5 solas. As 5 solas são as 5 verdades que dão base à reforma luterana. Naquele papel bem grande que Lutero fixou na porta da igreja em 31 de outubro de 1517, ele escreveu sobre estas 5 verdades. Somente a Escritura. Em tudo que somos, fazemos e acreditamos, precisamos obedecer o que a Bíblia nos diz.
Somente ela é a palavra de Deus. Somente a graça. Não somos salvos pelo que fazemos. A salvação é de graça. Jesus pagou o preço na cruz, morrendo pelos nossos pecados. Somente a fé. Para sermos salvos, é preciso ter fé em Jesus. Deus nos dá a fé para crermos em Jesus como nosso suficiente Salvador. A fé é um dom de Deus. Somente Cristo. Não existe outra forma de estarmos em paz com Deus, a não ser por meio de Jesus. A glória somente a Deus. Tudo o que fazemos é para a glória de Deus. Ele sempre deve ser o primeiro em tudo. Vocês acham que Lutero foi muito corajoso? Sim, ele foi muito corajoso, porém, ele foi capacitado e conduzido pelo Espírito Santo para falar sobre as verdades da Bíblia. Mesmo enfrentando pessoas poderosas e perigosas, ele nunca desistiu. Continuou traduzindo a Bíblia para que as pessoas entendessem o que liam. Escreveu lindas músicas que ainda hoje cantamos na nossa igreja. E agora, crianças, mais de 500 anos depois, nós também somos capacitados pelo Espírito Santo para falarmos desta mensagem maravilhosa de amor e salvação. Aceita o desafio? E agora juntos oremos a bênção. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Tchau, crianças, um beijo e até a próxima. Ah, e não deixe de cantar a última música. 1, 2, 3 palavrinhas! Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei e a vida eterna eu ganhei. Lará, lará, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei e a vida eterna eu ganhei. Ó dia feliz quando eu criei e a vida eterna eu ganhei.